Paz do Senhor, meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Abram comigo a Bíblia de vocês no livro de Marcos, o capítulo de número 5. Livro de Marcos, o capítulo de número 5, que diz assim: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Vou repetir o versículo de número 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, ao longe, correu e o adorou. Vamos pular para o número 15, versículo de número 15. Que diz assim: E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Vou repetir o versículo de número 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, aquele que tinha legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos. Versículo de número 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? A gente precisa, para compreender um pouco esse cenário, voltar um pouco atrás no capítulo de número 4, a partir do versículo 35. A gente precisa meditar a partir desse capítulo para a gente entender qual é o cenário que tudo isso aconteceu. Como foi que tudo isso aconteceu? É impossível a gente chegar nessa história linda de libertação sem entender tudo o que aconteceu. Eu quero já começar a te dizer algo da parte de Deus nessa noite. Todo milagre que a gente precisa viver é necessário antes que a gente passe por um grande processo. Vou repetir para você entender melhor. Todo milagre liberado do céu vai chegar até você, mas antes você precisa passar pelo processo. Existe um caminho a ser perseguido, existe um caminho a ser traçado até que o seu milagre aconteça. Você não pode parar, você não pode desistir, porque o final vai ser melhor do que o começo. Jesus está no meio do mar da Galileia. Capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35 do livro de Marcos, capítulo 4, diz que Jesus estava no meio do mar da Galileia com seus discípulos. E Jesus vai descansar. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E acontece que um grande mover do mar começa a acontecer. A Bíblia fala que o vento começa a ficar impetuoso. O mar começa então a balançar, a ficar... uma grande tempestade começa a se formar. E a Bíblia diz que Jesus levanta e acalma o vento e o mar. Certamente aqueles discípulos, por ser principalmente à noite, estavam ali desesperados, aflitos, preocupados, e resolvem lá chamar Jesus. Imediatamente ele levanta, acalma, repreende o mar, repreende o vento, e os dois o obedecem. Jesus então faz ali o seu grande milagre. Os discípulos ficam maravilhados. A Bíblia fala que eles comentam entre eles: quem é esse? Que até o mar e o vento obedecem. Jesus podia ali imediatamente voltar para a sua cidade
origem. Jesus poderia ali naquele momento retornar para Cafarnaum, mas Jesus fala: não vou voltar para Cafarnaum, eu quero ir adiante, eu quero continuar a minha obra. E ele decide então seguir sentido a cidade de Gadara. Ele segue para Gadara, porque Jesus sabia que ali tinha um homem que precisava do seu favor. Jesus sabia que tinha um homem ali que precisava do seu milagre. Talvez você chegou aqui nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com seu coração entristecido. Talvez você tenha chegado aqui nessa live, nessa noite, falando para Deus: Deus, hoje é a minha última chance. Se o Senhor não falar comigo, se eu não tiver uma resposta do Senhor nessa noite, eu vou desistir. Talvez você tenha entrado nessa live nessa noite com um pouquinho só de fé. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com um pouquinho só de esperança, com um pouquinho só de força. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus que está aqui diz para você: valeu a pena. Porque é nessa noite que eu vou atravessar o mar, se for possível, se for preciso. É nessa noite que eu vou quebrar cadeias, se for preciso. É nessa noite que eu vou fazer do impossível acontecer para alcançar a sua vida, para transformar a sua vida, para gerar o milagre que você precisa. Talvez você entrou nessa noite precisando de um grande milagre da parte de Deus. E Ele me trouxe aqui para te dizer: calma, fica tranquilo, eu já estou preparando tudo. Tudo que você está passando, tudo que você passou faz parte do processo, faz parte do gerar o milagre. Vai valer a pena. No final de tudo isso, tem um grande milagre da parte de Deus esperando por você. Seja corajoso, seja corajosa, seja firme, esteja atenta ao que o Espírito Santo de Deus vem te dizendo, porque no final vai valer a pena. Presta atenção. Nós lemos a respeito de um homem que a Bíblia fala que era completamente endemoniado. É um homem com características que a sociedade rejeita. É um homem com características que certamente a família o desprezava. Mas é um homem que nós acabamos de ler, que Jesus resolveu atravessar o mar por amor à sua vida. Um homem que tinha o espírito imundo, um homem que a Bíblia diz que morava no sepulcro, um homem que a Bíblia diz que nem as cadeias o prendiam, um homem que a Bíblia diz que ninguém conseguia o amansar, um homem que a Bíblia diz que andava de dia e de noite, um homem que a Bíblia diz que ele mesmo se feria com pedras, um homem que a Bíblia diz que era endemoniado, um homem que a sociedade dizia, talvez, que era cheio de marcas e de rótulos. Talvez a sociedade dizia: lá vai mais um cachaceiro, lá vai mais um viciado, lá vai a problemática, lá vai o sem jeito, lá vai o sem futuro, lá vai aí a perdida, lá vai aquela que não tem mais jeito. Talvez a sociedade o rotulava de diversos nomes, mas um dia chegou aquele que ia mudar a sua história. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Para Deus não existe homem ou mulher irrecuperável. Eu vou repetir isso para você, presta bem atenção. Para Deus não existe um homem ou uma mulher irrecuperável. O mundo pode dizer que o seu problema não tem mais jeito. O mundo pode dizer que a sua situação chegou ao fim. O homem pode dizer que para um viciado, que para um alcoólatra, que uma prostituta, que para um grande pecador não tem mais jeito. Mas o Deus que eu sirvo me trouxe aqui nessa noite para te dizer que para Ele
não existe um homem ou uma mulher que não tem jeito. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Deus que a gente serve, o Deus que eu acredito, é um Deus especialista em restaurar a vida. Eu sou uma grande testemunha disso. Talvez você esteja aí do outro lado, entristecido. Talvez alguém te disse que você não tem mais jeito. Talvez alguém te disse que o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua situação não tem mais jeito. Repreendo agora em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus te diz nessa noite que tem jeito sim. E se Ele diz, creia, porque é dele todo o poder, porque é dele que sai toda a virtude, porque é Ele quem dá a palavra final. Talvez você não tenha tido nos últimos tempos descanso no seu coração. Talvez tudo que você faz ou anda fazendo não tem mais sentido. Talvez tudo que você compra ou tudo que você ganha não preenche mais o vazio do seu coração. Talvez tudo que você vem conquistando, tudo que você vem comprando não está sendo mais suficiente para te trazer uma grande alegria ou para preencher o vazio que insiste em crescer dentro de você. Mas nessa noite eu quero te falar de um Deus que pode acalmar a tempestade da sua vida. Nessa noite eu vim aqui te falar de um Deus que existe. Eu vim te falar de um Deus que pode alterar toda e qualquer circunstância que você esteja enfrentando. Existe um Deus que acalma o coração. Existe um Deus que acalma a tempestade. Existe um Deus que realiza impossível e que Ele quer te trazer em meio a toda tribulação e que Ele quer te trazer em meio a toda tempestade paz para sua alma, equilíbrio para o seu viver, renovação de esperança, renovo para a sua vida. Talvez você chegou aqui entristecido, talvez você chegou aqui desesperançosa, talvez você tenha chegado aqui de cabeça baixa, mas eu quero te dizer nessa noite que se você crê que o Deus que realizou o milagre da tempestade, que o Deus que acalmou aquele vento, aquela tempestade, que o Deus que libertou aquele endemoniado, que o Deus que libertou a vida de um homem que morava num cemitério, que não era nada para a sociedade, que nem as cadeias eram capazes de paralisar de tanto demônio que ele tinha, é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que está aqui com disposição para realizar o impossível na minha e na sua vida. O mesmo Deus que libertou aquele homem naquela noite está aqui para te libertar de tudo aquilo que te afasta dele, de tudo aquilo que ainda te aprisiona. Nós temos um grande defeito. A gente acha que pecador, a gente acha que pessoas endemoniadas ou escravizadas por Satanás são aquelas que somente estão embriagadas ou drogadas ou as prostitutas. Desculpa, eu vim te trazer uma notícia que talvez não te alegre muito. Tá cheio de pessoas perfumadas, engravatadas, de carrão, vestidinha bonitinha, cabelinho bem arrumadinho, brinquinho de ouro, possessas de demônios. Tá cheio de pessoas espalhadas, achando que tá tendo uma vida com Deus, mas está tendo uma vida de afastamento com Deus. Tem pessoas que estão nessa live hoje, que servem a Deus, que são tementes a Deus, mas que tenham atitudes que não engrandecem o nome de Deus. Tem pessoas nessa noite, no nosso meio, que talvez esteja aí do outro lado,
tentando descobrir por que as coisas acontecem de maneiras diferentes na vida dela. Por que ora, porque às vezes acontecem situações na vida dela que ela sente que Deus não está presente. A Bíblia fala que Deus, Ele ama o pecador, mas que Ele abomina o pecado. Eu vou repetir. A gente tem uma maneira errada de achar que somente quem tem um pecado exposto está sendo escravizado pelo diabo. Somente quem tem um pecado escancarado, o viciado, a prostituta, o alcoólatra, o desviado, esses têm os pecados escancarados e a gente acha que somente eles são usados pelo diabo. E muitas das vezes a gente não para refletir que eu e você pode estar sendo usado por ele. Todas as vezes que a gente usa de recurso para ganhar dinheiro ilícito, mas eu trabalho, mas eu tenho um comércio, mas eu trabalho no hospital, o meu trabalho não é ilícito. Deixa eu te falar uma coisa, ilícito não é só roubar, ilícito não é se prostituir. Aquilo que não agrada a Deus, agrada ao diabo, e nós não temos 3 opções. Toda vez que você dá um jeitinho na sua situação, você está tirando a mão de Deus. Todas as vezes que você... uma vez eu ouvi um testemunho de um irmão abençoado, e ele trabalhava numa grande rede na área da saúde, e ele disse que Deus tocou no coração dele, um grande homem de Deus. O Espírito Santo de Deus falou com ele acerca de uma atitude que ele estava tomando, e que a partir daquela atitude que ele estava tomando, o diabo estava se infiltrando na vida dele. E quando ele foi questionar a Deus, Deus revelou para ele que era medicamento que ele pegava. E ele não pegava medicamento para se autoajudar, ele pegava para abençoar. Na cabeça dele, ele estava pegando ali daquele hospital uma caneta, um medicamento, e o governo tinha tanto, aquele hospital tanto tinha, que ao ver dos olhos dele, não iria fazer nenhuma falta. E de fato, não fazia. Mas o Espírito Santo de Deus foi lá e incomodou ele e falou assim: não existe diferença entre um remédio e um banco. É roubo. E eu não habito assim. Às vezes a gente acha que só o que é errado é aqueles grandes erros. Não. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus vem nos corrigir, vem nos incomodar para nossas práticas. Presta atenção. O povo daquele lugar, depois que Jesus fez esse milagre na vida desse homem, e nós repetimos aqui que o povo viu o endemoniado assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Eles viram, ninguém contou. Eles viram um homem que era endemoniado, fedido. A Bíblia fala que ele era nu. Viram ele vestido, viram ele cheiroso, viram ele em perfeito juízo. Mas esse povo, esse mesmo povo, pediu para que Jesus se retirasse dali. Porque a Bíblia fala no capítulo de número 5, ainda, depois eu convido os irmãos para lerem a história inteira. A Bíblia fala que Jesus, quando expulsou os demônios desse homem, a Bíblia fala que era uma legião. E que essa legião, Jesus jogou para uma manada de porco que estava passando por ali. A Bíblia fala que essa manada tinha mais ou menos em torno de 2 a 6 mil porcos. E que todos esses porcos foram lançados. Todos os demônios desse homem, essa legião, foi lançada nesses porcos. E esses porcos foram lançados ao mar. E esse povo, assistindo tudo isso, pediu que Jesus saísse de lá. Tá aqui, ó, versículo 17.
capítulo de número 5 do livro de Marcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Sabe por quê? Porque tomaram prejuízo. Porque viram de 2 a 6 mil porcos sendo lançados no mar. Porque sabiam que Jesus estava ali. E que quando Jesus chega, toda a imundície precisa sair. Os porcos eram considerados no Antigo Testamento como animal imundo. Os judeus não podiam nem tocar e nem comer. Eles sabiam que Jesus acabaria com todos os porcos daquele lugar. Tem pessoas em nosso meio que por causa de dinheiro manda Jesus sair. Tem pessoas aqui nessa live hoje que por causa de situação financeira, por causa de conquista de bem material, afasta Jesus da sua vida, afasta Jesus da sua casa, afasta Jesus do seu comércio, afasta Jesus da sua família. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Nós somos daqui. Nós estamos aqui, nessa terra, mas nós não somos daqui. Existe um lugar preparado para mim e para você. Existe um lugar preparado para mim e para você morar. Todas as coisas que nós fazemos aqui são terrenas. Todas as coisas que nós fazemos aqui, tudo o que nós conquistamos aqui vai ficar. Para de se preocupar em ter. Para de se preocupar em fazer. Se preocupa em ser. Se preocupa em ser, em se tornar. Se preocupa com a sua salvação. Se preocupa se para onde o caminho que você está seguindo, se o caminho que você está traçando é o caminho do céu, porque é para lá que eu e você temos que estar em direção todos os dias da nossa vida. Presta atenção no que eu vou te falar. A Bíblia fala que o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. O diabo ele não tem outro objetivo a não ser controlar o ser humano que ele habita. O diabo ele não tem objetivo a não ser colocar em mim e em você brechas para que ele entre e ele começa a operar o plano dele, que é roubar, matar e destruir aquilo que já foi nos dado. Nós somos herdeiros do céu. Isso já foi dado a nós com todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas o diabo ele não sossega enquanto ele não conseguir fazer com que eu e você mude o trajeto. Ei, mas deixa eu te dar uma notícia. O objetivo maior é o do nosso Deus. O objetivo maior do nosso Jesus é libertar as pessoas do pecado e do controle de Satanás. Presta atenção no que eu vou te dizer e eu quero profetizar nessa noite para a sua vida e para a sua família que todo o plano do diabo, toda seta do diabo para tua casa, para tua vida, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Eu quero profetizar que nessa noite o barco daquele que liberta, que cura, que salva, que tira do pecado, que tira a gente da escravidão, chegou na sua casa. E quando ele chega, meu irmão, pode começar a cantar o hino da vitória. Milagres vão acontecer. Testemunhos vão ser dados. Cadeias são quebradas. Algemas são quebradas. Aquele que fedia começa a exalar um cheiro suave. Ei, até hoje, talvez a sua história tenha cheirado ruim. Talvez a tua história tenha cheirado mal ao nariz das outras pessoas. Talvez a sociedade tenha te enxergado até hoje com os olhos ruins.
Talvez para a sociedade, você e sua família, até o dia de hoje, não foi nada. Talvez as pessoas olhavam para a sua vida até hoje e achavam que você não ia dar fruto nenhum. Presta atenção. Nessa noite, o dono do barco chegou na sua casa. O mesmo Deus que realizou a transformação na vida daquele homem chegou aí. Está aqui no nosso meio e está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? Qual é o impossível da sua vida que você precisa que eu realize? Não existe mar, não existe vento que eu não acalmo. Não existe coração de pedra que eu não transformo. Não existe situação financeira que eu não mudo. Não existe situação jurídica que eu não transformo. Não existe diagnóstico médico que eu não mudo. Eu estou no controle de tudo, diz o Senhor para mim, para você nessa noite. Confia nele, meu irmão. Confia nele, minha irmã. A sua parte nessa noite é fazer um diagnóstico. Tem alguma coisa aí dentro de você? Tem alguma coisa na sua vida? Tem alguma coisa no seu caráter? Tem alguma coisa no seu meio que possa estar te afastando de Deus? Tem alguma coisa em sua vida que o diabo infiltrou para que ele ganhasse legalidade e afastasse o grande milagre que o Senhor tem para a sua vida? Se tiver, em nome de Jesus, nessa noite eu quero repreender. Pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, nessa noite eu quero repreender da tua vida toda seta, todo plano do inferno, tudo aquilo que o diabo infiltrou na sua casa, na sua família, vai ser destruído agora em nome de Jesus. Todo jeitinho que ele soprou no seu ouvido para que você desse e ele te disse que não ia dar em nada, nessa noite eu repreendo, porque o maior é o nosso Deus que está no céu. É Ele quem vai operar. É Ele que vai operar o milagre que você precisa. Ele não precisa do seu dedo. Ele não precisa do seu jeito. Ele não precisa da sua experiência. É Ele que multiplica o seu pão. É Ele que prospera a sua vida. É Ele que prospera o seu ministério. É Ele que abençoa a sua casa. É Ele que cuida do seu celeiro. Seja obediente. Não ceda. Não se venda por um prato de lentilha. No versículo de número 15 que nós lemos, eu vou repetir. E foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tiveram a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e o temeram. O endemoniado, então, agora é visto por todo mundo como um grande milagre. Ele começou o capítulo de número 5 sendo chamado de endemoniado. No versículo de número 15, ele já começa a mudar teu nome para milagre. Quando Jesus chega, todo mal tem que sair. Quando Jesus chega, ele transforma a minha e a sua identidade. Quando Jesus chega, ele tira todo o rótulo da minha e da sua vida e a gente começa a ser chamado de milagre. Quando Jesus chega, a prostituta é chamada de milagre. Quando Jesus chega, o drogado, o viciado, o rejeitado é chamado de milagre. Presta atenção, a mesma população, o mesmo público, a mesma plateia que assistiu
tudo que você passou na sua vida, todo o processo que você está passando, todos aqueles que estão assistindo vão ter que voltar para ver você de veste nova, de sorriso novo, de caráter transformado, de família restaurada, o perfume de Cristo exalando, e vão ter que reconhecer o milagre que Deus fez na sua vida. No versículo 20, para encerrar, o último versículo diz assim: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Nós começamos lendo que ele era endemoniado, fedia, morava no sepulcro. Nós aprendemos sobre o processo que ele passou de libertação. E no final, nós testemunhamos que ele se tornou um grande evangelista, transformado pelas mãos do próprio Jesus. Quando Jesus diz que vai ser, nada e ninguém pode impedir. Quando Jesus decide que ele vai operar, ninguém pode impedir. Aguenta firme o seu processo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sou testemunha que vale a pena a gente aguentar firme. No final disso tudo, vai ter um milagre te esperando e a alegria vai chegar. Amém? Aguenta firme. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade.